Tudo bem, pessoal? Aqui é Márcio, no canal Além da Mecânica. Gostaria de falar com vocês hoje sobre o filtro de ar. Filtro de ar. Todo veículo ele tem um filtro de ar, né? Esse aqui é o modelo do Corsa 98, o filtro de ar vai nessa caixa aqui. E ele tem essa mangueira. Então ele tem essa caixa, tem essa mangueira, aonde ele puxa o ar aqui para dentro. Aqui embaixo tem uma passagem onde ele suga o ar, né? Quando o carro está em movimento, ou mesmo o carro parado, o motor faz um movimento que faz a sucção desse ar. E para que é necessário esse ar? O motor, para ele funcionar, ele precisa de combustível, precisa da centelha de vela, que a gente pode chamar de fogo, e ele precisa do ar para ele poder acelerar. E qual a função do filtro de ar? A primeira função do filtro de ar é filtrar o ar. Filtrar o ar para que esse ar não entre com impurezas, sujeiras para dentro do motor. Poeira, terra, alguma coisa que venha passar e quando ele suga aqui, ele já vai direto para dentro do motor essa sujeira. Então, a primeira proposta do filtro de ar significa filtrar o ar, para que o motor possa respirar, né? Sugar um ar puro, limpo ali. As sujeiras vão ficar aqui presas aqui, nessas camadas do filtro de ar, e aqui passará só o ar, do outro lado passará só o ar, ok? Quais os problemas que quando não troca o filtro de ar pode gerar, né? Uma das primeiras coisas é influenciar no consumo. O filtro de ar pode gerar um problema, olha para você ver, talvez você não sabia disso, o filtro de ar ele gera problema no consumo. O carro pode vir consumir mais, porque quando ele tem uma dificuldade de respirar, de essa sucção de ar para dentro do motor, automaticamente é como se nós colocássemos o dedo no nariz, travar a nossa respiração, ele vai ter uma dificuldade e você então tem que acelerar mais para o carro desenvolver mais. Você acelerando mais o carro para ele desenvolver, o que pode acontecer? Ele vai ter que gastar mais. Quanto mais eu acelero, mais o carro consome mais combustível. Então, uma das primeiras coisas que ele pode gerar no carro, problema que ele pode gerar no carro, é essa questão. Outra questão que ele pode, nessa questão de consumo, quando ele dificulta a entrada de ar para o motor, porque está com entupimento, com muita sujeira, o filtro de ar não foi trocado, tem um sensor chamado MAP. E esse sensor ele trabalha no coletor onde recebe esse ar. E esse sensor, então, ele vai começar a ler de uma forma errada as informações sobre o ar que o carro necessita, vai informar a central de forma errada, né? E a partir desse momento a central pode gerar mais combustível no motor, mais centelha e vai gerar certos problemas no funcionamento do carro. Você pode ter um carro de repente que a marcha lenta está irregular, né? Pode estar apagando, né? Ou pode ficar acelerado por causa do filtro de ar, porque ela passa essa informação para a central e a central vai tentar resolver e vai ter um preço, né, por esse problema que a central vai resolver. Outra coisa que ele pode gerar também, um filtro de ar ele pode fundir o motor, tá? Ele pode fundir o motor, ele pode danificar, estragar o motor. Quando ele tampa aqui, que ele trava essa respiração, se nós ficarmos sem respiração, nós pode vir um problema, né? Um problema cardíaco, né? Pode até desmaiar, uma pessoa sufocada. E quando coloca um filtro de ar que ele está sujo, que você não trocou, e esse filtro de ar ele impede a passagem do ar, e o carro abre uma borboleta sugando o ar e o filtro não deixa ele passar, esse motor vai ter fazer uma força a mais e pode chegar às vezes numa viagem, numa estrada, pode chegar uma situação do problema onde esse motor pode vir ter um problema de fundir motor. Os carros automáticos, teve algum colega meu me procurou, o carro não andava, não desenvolvia, muitos falaram que várias coisas, e por acaso então ele foi olhar o filtro de ar. O filtro de ar estava muito sujo, ele tinha comprado esse carro e nem sabia que tinha filtro de ar, não entendia do carro, era um Honda Civic, e ele tirou o filtro de ar, colocou um filtro de ar novo. Quando ele foi dar uma volta no carro, o carro desenvolveu aquilo que desenvolvia. Você vai ter um quê? Se você tem uma pressão ali, não deixando o ar entrar, vai gerar uma pressão. Ele pode dar um desgaste nos carros que tem embreagem, até na embreagem do carro. Parece uma coisa simples, mas o filtro de ar pode gerar bastante problema, tá? Como eu disse, gasto de combustível, né?
influencia no funcionamento do motor e o desenvolvimento do carro. O filtro de ar pode atrapalhar esse carro desenvolver, né, e andar melhor. E se ele tem dificuldade de andar, tem que acelerar mais e eu gasto mais combustível. Então, dê uma olhada no seu filtro de ar, procura seu mecânico, né, para ver como está seu filtro de ar. Se você tem condição, você sabe mexer, o filtro de ar vai aqui, esse carro tem algumas travinhas, você destrava aqui, tira essa capa e você consegue ter acesso ao filtro de ar dele. Cada carro tem seu modelo de filtro de ar, tá? Não são iguais. Você encontra filtro de ar no valor de R$17 a R$50, depende do modelo do carro, ou um valor talvez até mais alguns carros importados, né? Mas não deixe de olhar o seu filtro de ar, ok? Eu queria compartilhar com vocês uma palavra de Deus que diz assim, Filipenses capítulo 4, versículo 13, diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então a Bíblia fala que nós podemos todas as coisas naquele que fortalece. E quem é que te fortalece? É Jesus? É Deus? É o Senhor que te fortalece? Muitas vezes a gente ouve palavras e essas palavras, como o filtro de ar que não é trocado, que trava o motor, essas palavras podem ser que trava nós. Palavras como você não dá conta, você não vai conseguir, você não é capaz, palavras que limitam você, você recebe essa palavra, às vezes você foi fazer tentar entrar numa empresa para trabalhar, uma entrevista, chegou lá, você não foi aprovado, ou você fez um concurso, você não foi aprovado, e você, às vezes, na sua mente, você começa a achar que você não é capaz, ou pessoas falaram que você não é capaz, e aquilo te travou, e você não consegue avançar. O filtro de ar pode gerar esse problema no carro, mas a Bíblia fala o quê? Que aquele que é o nosso Senhor, todas as coisas podemos, porque Ele nos fortalece. Então, seja lá o que você estiver passando, busque a Deus. Situações que você não acha, que você não consegue resolver mais. Nosso Deus é um Deus do impossível. Ele vai trazer uma solução, uma direção para você. E você que é mecânico, quantas vezes que eu orei no carro que eu não conseguia resolver? Pedi a Deus uma direção e Deus resolveu. Me deu uma direção, me deu um conselho de um amigo e eu consegui resolver o problema. Então, não deixe que nada venha travar você. Você é capaz. Tudo posso naquele que me fortalece. Creia em Jesus Cristo. Ele vai te ajudar e você vai conseguir vencer. Ok? Fica com Deus.